Me conta aqui, você sabe, você acredita que existe obesidade saudável? Será que sim? Será que não? Tanta dúvida em relação a isso, né? Pois bem, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutor em Fisiologia Humana pela USP e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência para que você nunca mais seja enganado com os mitos aí da nutrição. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa questão. Para começar, vamos comentar aqui sobre a obesidade, o que é a classificação da obesidade. Nós temos um índice de massa corporal, que é o IMC, e por conta disso uma classificação desse IMC perante a esse valor, que usa em consideração o seu peso e a sua altura. Claro que para um paciente com uma massa muscular muito desenvolvida, isso aqui não tem uma grande aplicação. Afinal, um paciente pode ter uma redução, uma quantidade de gordura corporal baixa, só que ele tem um peso alto por conta da massa muscular, então não vale a pena. Mas, se o seu paciente não apresenta uma massa muscular desenvolvida, o IMC é um grande aliado para avaliação especialmente populacional. E nesse sentido, nós não temos ainda uma classificação melhor do que isso a nível populacional, afinal é mais difícil de fazer uma avaliação completa em cada pessoa. No seu consultório, é claro, você vai fazer uma avaliação mais acurada. Você vai fazer uma avaliação da composição corporal por conta aí de pregas cutâneas, bioimpedância, ou seja o que for. Então, é uma outra questão. Então, veja que para começar, nós temos esse IMC que é classificado dessa maneira, mas você pode realmente fazer uma avaliação mais aprofundada no seu paciente no consultório para a determinação da gordura corporal. E aí tem a pergunta, né? Será que existe obesidade saudável? Por isso que é importante que você veja o vídeo inteiro para que você tire a sua conclusão. Então, atenção aqui. Eu entendo totalmente que tem muito paciente que apresenta obesidade, que se sente talvez bem com isso. E ele não quer mudar. Tudo bem, sem problemas. É um paciente que tem obesidade, que ele não tem alterações metabólicas, é um paciente que ele quer ficar assim. E muitas vezes esse paciente, ao longo de toda a vida, foi julgado por profissionais da saúde como nós. Seja nutricionista, médico, treinador, psicólogo, seja quem for, ou a família realmente, né? Então, é muito triste, é muito angustiante esse paciente a vida inteira passar por essa angústia. Isso é totalmente compreensível. E nesse caso, o nosso papel como profissional da saúde é tratar, acolher, ajustar. Esse é o ponto principal, claro. Mas outra coisa é, a obesidade é considerada uma doença? Sim, isso tem um CID, isso é considerado doença. Mas calma. Eu vou te explicar se existe ou não obesidade metabolicamente saudável ou se ela é saudável, com um dado científico, para que a gente fale mais sobre essa condição. Vejam que, quando o paciente apresenta a obesidade, ele tem uma chance, olha a palavra, uma chance muito maior de apresentar algumas desregulações metabólicas. Afinal, por conta do excesso de gordura corporal, esse paciente apresenta uma produção maior de citocinas pró-inflamatórias, que levam a uma redução na ação da insulina e, consequentemente, menor captação de glicose pelos tecidos. Então, esse paciente, de fato, tem uma chance maior a uma resistência à ação insulina. O paciente tem uma chance maior de uma desregulação glicêmica. O paciente acaba tendo uma desregulação e, consequentemente, uma captação de glicose ineficaz que, a longo prazo, de modo crônico, pode ser condizente com diabetes mellitus. Então, nesse caso, é uma chance maior que esse paciente apresenta? Sim. E aí, por conta disso, nós temos alguns exames importantes. Seja uma avaliação de glicemia, de jejum, seja uma avaliação de hemoglobina glicada, que avalia essa glicemia a longo prazo, por volta de 120 dias, seja o cálculo do Roma-IR, que é um cálculo para avaliação da resistência à ação insulina, seja o cálculo do Roma-Beta, que é a avaliação da secreção de insulina pela célula beta-pancreática. E aí, nós temos esses panoramas. Tem outros exames também em relação a triglicéridos plasmáticos, em relação também a LDL, colesterol total, vários outros exames. E aí o ponto é, seu paciente pode falar assim, e chegar para você com os exames, eu não tenho nenhuma desregulação, o paciente tem obesidade, o paciente tem obesidade há muito tempo, muitas vezes, só que esse paciente não tem nenhuma alteração metabólica. E aí eu te faço uma certa reflexão. Esse exame que o paciente trouxe é uma foto do momento. Nada me garante que daqui 10, 15 anos esse paciente terá o mesmo perfil.
ou que esse paciente aumente a obesidade e ainda piore, talvez, os exames que nós estamos avaliando. E outro ponto importante não é todo profissional que solicita todos os exames. E é por isso que, às vezes, só uma glicemia de jejum não quer dizer muita coisa. E é por isso que tenha uma avaliação mais aprofundada. Esse é um ponto. Não é porque hoje nós temos uma avaliação que é perfeita que ela vai continuar perfeita a longo prazo. Você pode me falar assim, não, mas eu tenho um paciente que eu trato há 20 anos e sempre esteve muito bom. Perfeito. Mas será que vai modificar mais adiante? Talvez sim e talvez não também. Vamos lá. Vejam que aqui nós temos uma célula que pode ser um músculo ou que pode ser um tecido adiposo também. Onde nós temos a presença, por exemplo, de GLUT4. É uma proteína que faz a captação de glicose pelo músculo e pelo adiposo. Se esse paciente apresenta um quadro de resistência à ação à insulina, vejam que ele tem insulina, só que essa insulina pode não ter a sua ação adequada. E nesse sentido, esse GLUT4 não tem a sua migração, a sua translocação para a membrana plasmática e, consequentemente, não capta a glicose, a glicemia sobe nesse paciente. Isso pode existir? Sim, é muito comum que isso exista, é muito comum. E aí, um ponto importantíssimo. Tem paciente nosso que isso vai acontecer de modo mais rápido e tem paciente que acontece de modo mais lento, mais devagarzinho. Isso é algo muito particular e tem várias influências em relação à alimentação, em relação à questão genética, em relação à composição corporal, entre outros fatores, se fuma, se bebe, entre várias outras questões. Então, são pontos multifatoriais. E lembrando que esse paciente não tem apenas uma desregulação exclusiva no músculo e no adiposo, mas em vários territórios. No fígado, por exemplo, esse paciente que tem um aumento da gordura corporal tem uma chance maior de apresentar uma resistência à insulina também nesse fígado. Só que no fígado o que acontece é um pouquinho diferente. Esse paciente apresenta, por conta de uma falta de sinalização da insulina, um aumento na produção hepática de glicose. Então nós temos uma elevação, uma estimulação de algumas enzimas importantes no processo da gliconeogênese, que é uma formação do fígado de glicose, ou seja, existe uma glicemia mais acentuada. Além disso, vejo então que nós temos lá no próprio adiposo um outro aspecto que é importante também. Quando esse paciente não tem uma captação adequada de glicose pelo adiposo, consequentemente existe uma liberação maior de ácido graxo. Esse tecido então sofre uma lipólise mais acentuada, libera mais ácido graxo livre na circulação, que consequentemente pode ser um ponto não tão interessante em relação a aspectos de desregulações metabólicas, lipídicas do plasma. Então o paciente pode apresentar alterações lipídicas, isso pode acontecer. E aí esse trabalho, que é da Nature, que é uma grande revista internacional pra gente, ele traz algumas explicações que são importantes pra gente. E olha só que interessante, ele fala o seguinte: numa questão de superávit calórico, num consumo maior de calorias, isso a longo prazo, claro, né? O paciente vai estocar essa gordura. E aí nós temos algumas certas particularidades. Esse paciente pode ter duas vias para estoque de gordura corporal. E normalmente essas vias acontecem juntas. Para alguns pacientes, eles podem ter uma preferência de uma via do que de outra. E eu vou te explicar quais são as vias. O paciente pode aumentar a gordura corporal com hipertrofia, aumento do tamanho do adiposo, ou também hiperplasia, que é aumento do número de células. Isso tem uma grande diferença em relação à questão metabólica. Esse paciente, que normalmente é o paciente mais jovem, ou um paciente que ganhou peso bem devagarzinho, não é aquele paciente que ganhou peso muito rápido, sabe? É aquele paciente que ganhou peso devagarzinho, e é um paciente mais jovem. Ele tem mais chance de ter mais um processo de hiperplasia. Se é um paciente que é um pouquinho mais idoso, ou um paciente que ganhou peso muito rápido, ele tem uma chance maior de ter um processo de hipertrofia. Qual que é a diferença? Quando eu tenho um processo de hiperplasia, eu tenho mais tempo para adaptar essa célula, no caso, no adiposo, eu tenho mais tempo de ter toda uma produção intracelular de GLUT4, de proteínas, de hormônios importantes
para a manutenção dessa célula adiposa. E também eu tenho mais tempo para ter angiogênese, ou seja, vasos sanguíneos presentes aqui. A gente sabe o quanto o sangue é importante para levar e para pegar componentes. Então, para levar oxigênio, levar substâncias importantes, nutrientes para essa célula. Ou seja, é muito melhor. Eu tenho uma sobrevivência melhor dessa célula. Eu tenho um adiposo mais bem ajustado. Uma casinha mais bem ajustada, que é o adiposo. E nesse caso, esse paciente que tem uma preferência maior por hiperplasia é um paciente que apresenta uma obesidade metabolicamente saudável. É aquele paciente que não vai ter desregulação glicêmica, lipídica, exames bioquímicos perfeitos, sem nenhuma alteração metabólica. Só que eu posso ter também um caso de hipertrofia. Eu aumentei o tamanho da célula e nesse caso eu não tenho tempo para ter uma boa angiogênese, eu não tenho vasos sanguíneos disponíveis de modo adequado, eu tenho mais inflamação, eu tenho mais fibrose, eu tenho uma maquinaria que não é muito bem completa, eu não tenho uma produção de proteínas, de hormônios tão bem ajustado nessa célula. E nesse sentido, eu tenho mais inflamação, eu tenho mais macrófago, eu tenho mais deposição de gordura em lugares ectópicos, que são lugares além do adiposo, como por exemplo, fígado, pâncreas, coração. Então, nesse caso, eu tenho uma necrose presente também, nesse sentido, e por conta disso, eu tenho um paciente que tem uma desregulação glicêmica, lipídica, o paciente apresenta alterações metabólicas muito mais presentes. Seria lindo se a gente conseguisse preferenciar sempre o processo de hiperplasia do que de hipertrofia, só que a gente não consegue controlar isso de modo tão adequado. E é por isso que alguns pacientes nossos, e lembrando que ele também tem questões genéticas envolvidas, e é por isso então que alguns pacientes nossos apresentam de fato uma desregulação glicêmica, lipídica, metabólica muito maior do que outros. É importante lembrar também que isso não acontece apenas com pacientes classificados como obesidade, mas também pacientes, entre aspas, falsa magra, sabe? Aquela paciente que tem um IMC eutrófico adequado, magro, mas ela tem uma alta quantidade de gordura visceral, especialmente. Ou seja, nós temos aqui pacientes com classificações diferentes, ou obeso ou não obeso, que podem apresentar uma desregulação semelhante, ou até mesmo um paciente com obesidade ter menos alterações metabólicas do que um paciente magro com mais gordura corporal, com mais gordura visceral especialmente. E lembrando que outros fatores ambientais também são importantes, exercício, tabagismo, entre outros. Então não dá para dizer que só o paciente com obesidade que tem uma desregulação metabólica que não é saudável. Eu preciso saber o quê? Avaliar os exames bioquímicos também. Ou seja, quando eu falo em obesidade metabólica, ó a palavra, metabolicamente saudável, ela pode existir? Ela pode. Então, a obesidade, ela pode ser metabolicamente saudável. Nesse momento, será que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, meu paciente tem hoje 40 anos, eu espero que ele viva mais 40, mais 45, mais 50, será que nesse período completo, se ele manter com essa obesidade, ele virá a ter alterações? Talvez sim, talvez não. Mas você concorda que é um risco muito grande a ser corrido? Será que esse paciente, com o passar dos anos, vai deixar ainda mais de fazer exercício? Ou vai comer ainda mais? Enfim, cada paciente tem seu estilo de vida. Será que isso não vai aumentar o peso dele? Será que isso não vai modificar o perfil metabólico? É algo a ser considerado. E aí, atenção, muitas vezes vale mais a pena que o seu paciente não seja totalmente emagrecido, passar de obesidade para total magreza, ou enfim, que fique magro, mas é importante que ou ele mantenha esse peso que ele tem hoje, ou que ele faça uma leve redução, 5% do peso corporal. Até porque, gente, é muito angustiante aquele paciente que ficou a vida inteira tentando emagrecer e nunca conseguiu, e para ele já é muito angustiante fazer uma dieta. Para ele é difícil estar no seu consultório falando com você. Então, avalie também esse lado desse paciente. E é por isso que muitas vezes você não vai querer que ele tenha uma redução de 40, 50 quilos. Mas de repente que ele tenha uma redução de 10 quilos, de 5 quilos, que ele mantenha isso a longo prazo.
Vejam só, a chance de ter uma alteração metabólica na obesidade é maior? Sim. Isso é algo sempre frequente? Não. E é por isso que existe obesidade metabolicamente saudável? Existe. O paciente pode ter obesidade e ter um metabolismo, uma questão metabólica saudável. Mas atenção a um outro ponto. Esse paciente que tem obesidade metabolicamente saudável é um paciente que é totalmente saudável em outros aspectos. Pensa só, esse paciente tem uma mobilidade mais reduzida, é um paciente que fica mais cansado, é um paciente que tem um peso nas articulações tão grande que ele mal consegue se locomover, é um paciente que cansa fácil, é um paciente que tem fraturas, dor muito mais frequente, é um paciente que não consegue, de repente, dirigir direito, é um paciente que não consegue brincar com o filho direito, é um paciente que tem muito mais risco de alguma lesão específica. Será que isso é saúde, de fato? Será que isso não atrapalha esse paciente? Agora pensa, esse paciente idoso, não vai ser muito pior para que ele amarre um cadarço, para que ele pegue alguma coisa num armário? Ou seja, pense nisso também. Obesidade metabolicamente saudável existe, porém, obesidade saudável é uma questão a ser questionada, perguntada. Pergunta para o seu paciente. Seus exames estão lindos, seus exames estão perfeitos. Ótimo, maravilha. Mas e você? Você se sente bem? Você tem alguma angústia? Talvez ele não tenha, tudo bem, maravilha. Mas e se ele tiver? Se de repente isso o impede de algum tipo de atividade? Se isso o impede de algum trabalho específico? Se isso o impede de alguma viagem? De algum sonho que ele tem? Então, pensem por esse lado também. E aí quem vai dizer a resposta não sou eu, é o seu paciente. Claro, né? Então é importante colocar o paciente como protagonista da história também. E aí esse trabalho é interessante porque ele traz pra gente algumas comparações em relação a vários pacientes perante ao seu IMC. E também perante algumas alterações metabólicas, também alterações na composição corporal. Então vejam só, nós temos aqui pacientes que seria NOW. O que é isso? É um paciente, no caso, que tem peso normal, peso eutrófico, e, no caso, ele tem alterações em gordura corporal. Então, é um paciente que é falsa magra. Paciente que tem magreza, paciente que é magro, só que é um paciente que tem alta gordura corporal. Para homens, acima de 23,5% e mulheres acima de 29,2% da gordura corporal. Já tem inflamação, já tem risco para doença cardiovascular, glicemia alta e alteração no perfil lipídico. Ou seja, paciente magro, mas tem alteração. Ou seja, eu vou também considerá-lo como um paciente que eu vou precisar tratar, um paciente que está não metabolicamente saudável. Paciente MONW, esse paciente que tem um peso normal, eutrófico, só que ele tem obesidade metabólica ainda mais expressiva. Ele tem aumento na gordura visceral também, o que é ainda mais preocupante. Ele tem redução de massa muscular. É um paciente que tem redução na sensibilidade à insulina e também aumento de triglicérides. Ele não tem obesidade, ele não é classificado como obesidade, pelo contrário, mas ele está com alterações metabólicas, o paciente com uma doença metabólica associada. Esse paciente, MHO, é o paciente que tem obesidade metabolicamente saudável. É um paciente que tem IMC elevado, é um paciente que tem gordura corporal, mas não tem alterações metabólicas, ou seja, um paciente com obesidade metabolicamente saudável. MO é o paciente que tem obesidade metabólica não saudável, ou seja, esse paciente tem mais gordura, acima de 30%, e também mais gordura visceral, um paciente já com risco grande para diabetes tipo 2, síndrome metabólica e doença cardiovascular, ou seja, cada caso é um caso. É muito simplista falar se tem obesidade metabólica ou se não tem, se é saudável metabolicamente falando ou se não é. Ou seja, a gente tem que avaliar cada paciente. Tem paciente magro com alteração metabólica, tem paciente obeso que não tem alteração metabólica. Por isso que é importante que você avalie. Essa imagem são para as mulheres, né? Mas também tem a imagem dos homens, de acordo com esse trabalho do De Lorenzo. De Lorenzo é um grande pesquisador na área de obesidade. Então, quem tem curiosidade e vontade de estudar mais sobre essa temática, busquem trabalhos do De Lorenzo, que é super importante pra gente. Mas um trabalho interessante da Obesity Facts, que é uma revista interessante,
que traz mais uma vez pra gente. Então, o que a gente já falou, só mais um trabalho laudando isso, né, pra gente. Vejam que nós temos, então, pacientes com obesidade metabólica. Então, o paciente tem alteração metabólica, o paciente tem alteração numa questão lipídica, resistência à insulina, o paciente tem uma alteração glicêmica, enfim, o paciente tem várias alterações. Paciente que tem uma saúde em relação à questão metabólica, um paciente com obesidade que é paciente saudável, metabolicamente falando, o paciente não tem alterações, o paciente não tem resistência à insulina, o paciente não tem diabetes, o paciente não tem alterações lipídicas. Então, isso pode existir? Pode. Então, vejam que existe comprovação científica disso. E aí, sabe qual que é o ponto principal, gente? O tratamento. Seja um paciente com obesidade ou seja um paciente sem obesidade. É importante que você saiba avaliar cada um de modo individual. E vejam que interessante, esse meme foi feito por esse doutor Naldowski, que ele é bem interessante, traz pra gente a seguinte questão. Você vai encontrar aí profissional falando assim, ó, a obesidade, ela é péssima, a obesidade, ela vai te matar, a obesidade, ela é horrível. E outros falam, não, nada a ver, a obesidade não vai causar nada disso, a obesidade, ela pode ser presente. Essa briga, né? Existe ou não existe obesidade metabolicamente saudável? E aí, qual que é o seu papel? Ajudar o paciente que está precisando de ajuda. Então, para quem é especialista, para quem realmente visa o tratamento do paciente, para quem quer ajudar, auxiliar e tem uma visão muito mais aprofundada, vai realmente dizer que a obesidade tem uma chance muito maior de alterar questões metabólicas. Porém, nem todos os pacientes apresentam isso. Independente se é um paciente com obesidade ou não, o meu papel aqui é avaliar o que ele apresenta nesse momento e tratá-lo. Ou seja, esse é o ponto principal. O seu paciente está aqui, ó, querendo a sua ajuda. E é isso que realmente importa. Não ficar brigando se existe ou não existe obesidade saudável. Então esse é o ponto principal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, compartilha com algum amigo para que você dissemine mais conhecimento e se inscreva no canal também. Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo para vocês. E lá no meu Instagram também tem bastante conteúdo todo dia para que você cada vez mais aprenda sobre nutrição.